é sintetizada nessa ideia que o PT quebrou o Brasil. Tá certo? O PT quebrou o Brasil. Então, todo mundo fala que o PT quebrou o Brasil. Tá certo? O PT cometeu vários erros, tá certo? Mas ele tem muitos acertos. Eu só vou dar um exemplo. Tá certo? Reservas internacionais. Quando o PT assumiu, quantos nós tínhamos de reservas internacionais? 18 bilhões de dólares. Em 2015, quanto tinham de reservas internacionais? 400 bilhões de dólares. As reservas internacionais cresceram 20 vezes. Eu posso até questionar a forma como essas reservas foram obtidas, mas o custo financeiro disso, mas o fato é que nós saímos de 18 bilhões para 400 bilhões. E o Brasil só não quebrou no Temer e no Bolsonaro por conta dessas reservas internacionais. Isso precisa ficar claro. O PT cometeu erro, mas deem uma olhada nos números, deem uma olhada nos dados. Veja a dívida interna. Dívida interna, ela caiu. No governo Fernando Henrique, ela passou de 29% do PIB para 60% do PIB. O que aconteceu nos governos PT? Por conta do crescimento da economia e por conta das reservas. Ela caiu de 60% do PIB em 2002, tá certo? Para algo em torno de 34, 35% do PIB, 36% do PIB em 2015. Então, eu pergunto, o Brasil quebrou em 2002 ou 2015? O Brasil quebrou quando tinha 16 bilhões de reservas internacionais e 60% do PIB de dívida ativa, ou em 2015, quando ele tinha 400 bilhões de reservas internacionais e 37% da dívida ativa em relação ao PIB. Uma fala do André Esteves, presidente do BTG Pactual, que traz exatamente essa leitura do que pede a direita, que pede esses governos neoliberais. Eles tratando exatamente, dizendo que eles vão se manter no poder a qualquer custo. É isso que os neoliberais hoje colocam, independente da fome, dos valores depositados nas contas no exterior, em paraísos fiscais. Eu acho que esse escândalo ajuda a esse debate que nós estamos fazendo e até trazer uma outra perspectiva, Fanhani. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu assisti a matéria sobre o André Esteves, que você também fez e publicou. Eu pergunto o seguinte: a partir dessas conversas, o Banco Central é independente? Quer dizer, quando você vê um dos principais atores do mercado financeiro, né, conversando, quando você vê o presidente do Banco Central se aconselhando com um dos maiores financistas brasileiros, tá certo? Que independência existe? Independência de quem? Independência da sociedade, né? Mas absolutamente dependente do capital financeiro. Pois é, fica aí, então, essa leitura muito clara, muito específica. Inclusive, o Roberto Campos agora foi convidado a prestar esclarecimentos no Congresso Nacional. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, também ele está convocado para ir esclarecer os 10 milhões de dólares que ele tem nas Ilhas Virgens Britânicas desde 2014. Só para lhe dar um dado, você que está nos assistindo, ele num único dia, na quinta-feira da semana passada, quando houve a debandada da sua equipe econômica, saindo 4 assessores, só naquele dia, com a desvalorização do real, o Paulo Guedes ganhou 300 salários mínimos. Eu vou repetir. Em um único dia, com a desvalorização do real, tendo esses 10 milhões, ele ganhou 300 salários mínimos. Você que nos assiste aí, quanto tempo você levaria para ganhar esse mesmo valor? E o Paulo Guedes levou apenas um dia com a sua aplicação financeira nos paraísos fiscais.